Poucos nomes do futebol brilharam tanto quanto o Ronaldinho Gaúcho. Um gênio da bola, campeão do mundo, rei dos dribles e um ídolo carismático por onde passou. No entanto, em um certo momento de sua vida, o craque que encantou o planeta se viu atrás das grades. A prisão chocou o mundo todo e deixou seus fãs surpreendidos. Mas afinal de contas, o que aconteceu para o Ronaldinho Gaúcho parar na prisão? E mais, o que ele tem feito da vida depois que ele conseguiu a liberdade? É isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Ele iniciou sua trajetória profissional no Grêmio em 1998, onde rapidamente se destacou, despontando como uma joia do futebol brasileiro. Tamanho potencial o levou, em 2001, a se transferir para o Paris Saint-Germain, que não era um time tão famoso como é hoje. Apesar de não ter conquistado títulos expressivos em sua passagem pela França, ele demonstrou seu talento, conseguindo se firmar na seleção brasileira nesse período. A ascensão de Ronaldinho Gaúcho ao estrelato global se deu durante sua passagem pelo Barcelona, entre 2003 e 2008. No clube catalão, ele encantou o mundo com sua habilidade e carisma, sendo peça fundamental na conquista de 2 títulos do Campeonato Espanhol e 1 da Liga dos Campeões. Seu desempenho espetacular o levou a ser eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA por 2 anos consecutivos, em 2004 e em 2005, além de ter conquistado a Bola de Ouro em 2005. Com essa passagem, ele se consolidou como um dos maiores ídolos da história do clube, e também um divisor de águas após um período turbulento pelos lados do Camp Nou. Em 2008, o Ronaldinho se transferiu para o Milan, onde ele continuou a encantar o mundo e a dar dribles desconcertantes. Porém, começou a dar sinais também de uma queda física. De volta ao Brasil, vestiu a camisa do Flamengo em 2011, conquistando o Campeonato Carioca. Mas sua passagem mais marcante no país se deu a partir de 2012, ano em que assinou com o Atlético Mineiro. No Galo, viveu um dos momentos mais memoráveis de sua carreira, ao liderar o clube na conquista inédita da Copa Libertadores em 2013. Posteriormente, ele teve passagens já mais apagadas pelo Querétaro do México e pelo Fluminense aqui no Brasil, até que em 2015 ele resolveu encerrar a sua carreira. Já pela seleção brasileira, Ronaldinho acumulou 97 partidas e 33 gols, conquistando títulos como a Copa do Mundo de 2002, a Copa América de 1999 e a Copa das Confederações de 2005. Após se aposentar do futebol profissional, Ronaldinho havia adotado uma vida mais tranquila, com aparições em eventos, jogos festivos e sendo garoto propaganda de grandes marcas, participando também de atividades filantrópicas. Em 2020, ele foi convidado a visitar o Paraguai para promover a inauguração de um centro social voltado para a educação de crianças e jovens. Ele chegou ao país com seu irmão e empresário, Roberto Assis, com a intenção de fazer uma série de compromissos promocionais e de interação com a comunidade. No entanto, o que parecia ser uma viagem para promover boas ações, logo se transformou em um pesadelo jurídico para os irmãos. Ronaldinho e o Assis foram detidos após as autoridades paraguaias descobrirem que os dois estavam circulando no país com passaportes falsificados. Os documentos, que supostamente teriam sido fornecidos por uma empresa que operava no Paraguai, foram usados para facilitar a entrada deles no país. A falsificação de passaportes é uma infração grave e as autoridades paraguaias não hesitaram em prender os dois. O mais bizarro dessa história é que o Ronaldinho e o Assis não precisariam de passaportes para poder entrar no Paraguai, já que países que fazem parte do Mercosul, você consegue viajar para eles apenas usando o seu RG. A prisão de Ronaldinho e seu irmão foi acompanhada de perto por jornalistas e fãs ao redor do mundo. Em um primeiro momento, ambos foram levados para uma prisão preventiva, e o ex-jogador passou a ser tratado como um criminoso. O caso gerou uma grande pressão, e a imagem pública do Ronaldinho como um ícone do futebol global passou a enxergar um contraste com a seriedade das acusações.
As autoridades alegaram que o uso de documentos falsificados foi um ato premeditado, embora os advogados da defesa do Ronaldinho e do Assis tenham argumentado que os dois não estavam cientes de que os passaportes eram falsos. Eles afirmaram que a documentação havia sido fornecida por um terceiro, que teria prometido garantir a legalidade da entrada no país. Mesmo no período em que o Ronaldinho esteve preso, ele conseguiu atrair a atenção pelo seu comportamento pacífico e também por ser extremamente carismático. Fotografias que circularam nas redes sociais na época mostraram o Ronaldinho participando de jogos de futebol com detentos em uma quadra improvisada, com direito até a ter sido campeão de um torneio interno no presídio. Até vídeos do Ronaldinho jogando futevôlei com outros detentos foram divulgados nas redes sociais. Essas imagens se espalharam rapidamente e, embora estivessem cercadas por controvérsia, ajudaram a suavizar aos olhos de muitos a situação difícil pela qual passava o craque. Sua presença entre os presos foi interpretada por parte do público como um gesto de humanidade e conexão, algo que sempre marcou a trajetória do Ronaldinho nos gramados: a capacidade de transmitir alegria. Após algumas semanas detido em prisão preventiva, o Ronaldinho e o Assis foram transferidos em abril de 2020 para uma prisão domiciliar. A decisão foi motivada principalmente pelo agravamento da pandemia da Covid-19, que colocava em risco a saúde dos detentos em todo o Paraguai. Diante desse contexto sanitário alarmante, a Justiça Paraguaia optou por conceder aos irmãos o direito à prisão domiciliar, medida que suavizou, em parte, a rigidez da situação, mas não diminuiu o impacto do escândalo. Durante esse período, Ronaldinho e Assis permaneceram sob vigilância constante em um hotel de luxo localizado em Assunção, na capital paraguaia. O processo judicial, no entanto, seguiu seu curso de forma lenta e cuidadosa. Ronaldinho continuava sob investigação, mesmo após a mudança para o regime domiciliar. A justiça determinou que ambos os irmãos permanecessem no Paraguai enquanto os trâmites legais estivessem em andamento. Em 7 de abril de 2020, após aproximadamente um mês de reclusão, os dois foram oficialmente libertados mediante pagamento de uma fiança que somava $1.600.000. Embora estivessem tecnicamente livres, essa liberdade vinha com restrições claras e rigorosas. Eles não podiam deixar o território paraguaio até a finalização completa do caso. Durante os meses seguintes, a atenção da mídia internacional seguiu focada em Ronaldinho. Cada novo detalhe do caso era amplamente divulgado, alimentando debates sobre as consequências daquele episódio para a imagem pública de um dos maiores ídolos do futebol mundial. Ronaldinho, ainda cercado de fãs e simpatizantes, mantinha-se discreto em sua residência provisória, respeitando todas as determinações impostas pelas autoridades. Apesar do seu comportamento tranquilo e colaborativo, o episódio dividia opiniões. Enquanto alguns viam ali apenas um erro administrativo ou engano jurídico, outros enxergavam o acontecimento como uma mancha na carreira de uma lenda. O impacto foi inevitável. A figura de Ronaldinho, antes quase unânime em sua popularidade global, passou a ser observada com mais cautela. As manchetes deixaram de exaltar sua genialidade com a bola nos pés para destacar as reviravoltas do processo judicial. Aquela imagem sorridente, quase mágica, que encantou plateias ao redor do mundo, parecia ter perdido um pouco do seu brilho. O escândalo não apenas abalou sua popularidade, mas levantou questionamentos mais profundos sobre seu estilo de vida, seus negócios e, principalmente, as pessoas ao seu redor. Em agosto de 2020, após o cumprimento de todas as exigências da justiça paraguaia, Ronaldinho e Assis foram finalmente autorizados a retornar ao Brasil. A liberação colocou um ponto final no capítulo mais conturbado da vida do ex-jogador, mas deixou marcas evidentes. Sua imagem pública jamais voltaria a ser exatamente a mesma. A aura de invencibilidade e simpatia permanente que o acompanhou ao longo da carreira agora era vista com certo distanciamento, como se o episódio tivesse exposto uma vulnerabilidade até então desconhecida. Depois de conseguir a liberdade, voltar para o Brasil, o ex-jogador passou a se envolver mais em causas sociais e eventos beneficentes, redirecionando parte da sua energia para ações que pudessem gerar impacto positivo, ainda que longe do brilho que um dia dominou os estádios do mundo inteiro.
A presença do R10 nas redes sociais acabou disparando, e com o tempo sua imagem foi começando a ser revitalizada, com o apoio inclusive de muitas marcas. Com isso, Ronaldinho Gaúcho mergulhou de vez no mundo dos negócios. Ronaldinho virou uma marca multissetorial. Além da famosa barrinha do Ronaldinho, que estampava seu rosto com aquele sorriso inconfundível, ele investiu pesado em NFTs, criptomoedas, plataformas digitais e virou garoto propaganda de casas de apostas, fintechs e marcas de bebida. Seu carisma continua sendo seu maior patrimônio. Entre esses novos negócios, 2 projetos se destacam por unir tecnologia, educação e futebol: o R10 Score e a R10 Academy. O R10 Score é um aplicativo focado em resultados e estatísticas, criado para ajudar apaixonados por futebol a estarem por dentro dos números e informações de equipes e jogadores ao redor do mundo. Já a R10 Academy é a materialização do sonho do Ronaldinho de formar novas gerações com seu DNA do futebol arte. É mais do que uma escolinha, é um centro de formação baseado em criatividade, alegria e amor pelo jogo. A proposta é ensinar aos jovens os fundamentos técnicos, sim, mas também valorizar o improviso, o drible e a liberdade que fizeram dele um ídolo mundial. E quando o assunto é bola rolando, o bruxo não deixa de fazer suas mágicas. Ele é presença constante no elenco das lendas do Barcelona, participando de jogos festivos com outros ídolos como Deco, Belletti, Rivaldo e Puyol. Mesmo sem a velocidade de antes, basta um toque na bola para arrancar aplausos. É carisma em movimento. Só que o Ronaldinho não vive só do passado não, ele vive do agora. Com a Tropa do Bruxo, sua gravadora e coletivo musical, mergulhou de cabeça no universo do trap e do funk. Produz, participa de clipes, promove festas gigantescas e mostra que sabe dominar palcos quase tão bem quanto dominava os gramados. Ele também virou figura frequente em camarotes, eventos de celebridades e até em jogos na Arábia Saudita, África e Europa, como embaixador do futebol e ícone da cultura pop. Na internet, Ronaldinho segue sendo um fenômeno. Basicamente, tudo o que envolve o nome do bruxo atrai muita atenção. Ele já foi presença em jogos como FIFA, eFootball, Free Fire, tem diversos produtos licenciados com o seu nome. Então, basicamente, ele não envelhece, ele se atualiza. Se a prisão foi um tropeço, a volta por cima foi cinematográfica. O Ronaldinho de hoje é o reflexo do garoto de Porto Alegre que nunca deixou de brincar. E mais uma vez, ele prova que sua magia vai além da bola. Está na forma como vive. Ainda assim, o escândalo no Paraguai permanece como uma mancha em sua biografia. Não por revanchismo, mas porque foi um acontecimento que fugiu completamente da narrativa habitual da sua carreira. Até então, Ronaldinho era lembrado quase exclusivamente por suas jogadas geniais, sua irreverência e sua habilidade quase que sobrenatural com a bola. A prisão trouxe à tona outra realidade, a da exposição, do erro humano e das consequências que até os ídolos precisam enfrentar. Em resumo, por mais que a história tenha tomado um rumo inesperado, Ronaldinho ainda ocupa um lugar especial na memória dos amantes do futebol. Ele talvez não seja mais visto como um herói inabalável, mas continua sendo lembrado como um artista do jogo, um símbolo de alegria nos gramados, mesmo que fora deles tenha enfrentado seus dias mais sombrios. Mas e aí, você já sabia de tudo que o Ronaldinho tem feito depois de ter deixado a prisão no Paraguai? Não se esqueça de me contar aqui nos comentários. E agora eu quero te convidar para acompanhar outro especial de domingo. Clicando aqui, você pode conhecer a trajetória do filho do ex-goleiro Bruno, aquele que jogou no Flamengo. E se você clicar aqui, você vai ver como o lateral Fagner destruiu a carreira do meia Ederson, ex-Flamengo também. Quanto a esse vídeo, se tiver gostado, deixe seu like, se inscreva no canal. E é isso, tamo junto semana que vem para mais um vídeo. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!